Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial e as revoluções europeias, né? Sobre a Revolução Industrial, sobre a Inglaterra, a primeira potência industrial, sobre os resultados da Revolução Industrial e sobre as outras revoluções europeias. Bora lá? Então, o período da restauração na Europa foi interrompido por sucessivos movimentos revolucionários que expressaram o descontentamento de setores populares diante das tentativas de restauração do antigo regime. Após o Congresso de Viena, o continente europeu assistiu à batalha definitiva entre o liberalismo e o absolutismo. A febre revolucionária multiplicou as revoltas e as guerras civis que culminaram nas revoluções de 1830 e 1848 na Europa. Esse surto revolucionário deu o golpe de misericórdia no absolutismo europeu. O avanço da industrialização foi responsável pela formação do proletariado urbano. Os trabalhadores se organizaram para lutar por melhores condições de vida e melhores salários. Em 1848 lançaram seu primeiro grito de guerra: trabalhadores de todo o mundo, univos. Foi o Marx, né? No início do século XIX, a maioria da população europeia vivia no campo. A terra ainda era a principal fonte de riqueza. Na França, por exemplo, 60% da riqueza nacional vinha dos campos. Apesar disso, a indústria já havia iniciado o seu desenvolvimento. Vários fatores contribuíram para revolucionar a forma de produzir manufaturas. A utilização da energia a vapor e inovações técnicas que originaram o maquinismo, ou a maquinofatura, ampliação das vias de comunicação com a construção de canais e novos sistemas de pavimentação, ampliação dos mercados consumidores em função do aumento da população e do colonialismo europeu, existência de capitais, dinheiro, né, riqueza proveniente do comércio colonial, dos bancos e da agricultura, aumento da produção de matérias-primas, estimulando novos sistemas de cultivo e mineração. Até o século XVIII, a produção de tecidos era essencialmente artesanal. Existiam poucas fábricas. A utilização de máquinas na grande indústria exigiu a aplicação de grandes capitais na produção industrial. Assim nasceu o capitalismo industrial, que concentrou a produção em grandes estabelecimentos, em detrimento dos artesãos que produziam manufaturas em casa. A concentração da mão de obra em torno dos centros industriais originou uma imensa massa de proletários que vendiam a força de trabalho em troca de um salário. A Inglaterra estava especialmente dotada para empreender o desenvolvimento industrial, já que possuía ricos depósitos de minério e de carvão. A burguesia inglesa era dona de grandes capitais, fruto da extraordinária expansão comercial inglesa durante os séculos XVII e XVIII. O liberalismo econômico, muito difundido no país, facilitava o desenvolvimento da indústria e do comércio. A marinha garantia o domínio do mar e o acesso aos mercados mundiais, especialmente depois da Batalha de Trafalgar contra o exército napoleônico. A Inglaterra gozava de paz interna desde 1688, desde o final da Revolução Gloriosa, na verdade, 1689, quando adotou o sistema parlamentarista. A maioria das fábricas se instalou perto das regiões mineiras, dos rios e dos portos. O rápido crescimento das cidades industriais alterou a paisagem urbana com as chaminés de suas fábricas. Por outro lado, o cercamento das terras comuns, a aplicação de novas técnicas no campo, novos sistemas de irrigação e a utilização de máquinas expulsaram grande parte da população rural. O êxodo rural contribuiu para o rápido crescimento das cidades. Grande parte dos camponeses expulsos do campo tornou-se proletária. A intensa urbanização e o crescimento econômico acelerado criaram uma nova sociedade contemporânea. Durante a primeira metade do século XIX, os primeiros resultados desse processo foram os seguintes: a expansão do capitalismo industrial fortaleceu a burguesia capitalista, iniciou-se o processo de concentração urbana da população. O êxodo rural e a concentração industrial originaram o proletariado industrial. Em consequência, surgiram agudos problemas sociais frutos da desigualdade social e da pobreza, da miséria também, dos problemas sociais de forma geral. O aumento da produção de manufaturas detonou a luta pelos mercados. A civilização europeia, criadora das novas técnicas, aumentou seu domínio sobre os outros povos. Os impérios coloniais europeus se expandiram durante o século XIX. A Inglaterra tornou-se a potência hegemônica, dominou o comércio mundial e ampliou seu império colonial formal na África e na Ásia e informal nas Américas. O Congresso de Viena e a Santa Aliança não conseguiram impor a restauração integral do antigo regime. Apesar da perseguição a revolucionários e bonapartistas, o pensamento liberal se difundiu, impulsionado pelas novas relações de produção surgidas durante a Revolução Industrial. A burguesia e o proletariado tornaram-se as principais forças sociais da sociedade contemporânea. Além do liberalismo burguês, o socialismo aparecia como um ideário que exigia reformas sociais urgentes. Vários fatores conjugaram-se contra as monarquias restauradas e originaram os movimentos revolucionários do século XIX. A ampla difusão dos princípios liberais desde 1789, graças à Revolução Francesa, o profundo descontentamento dos povos que ficaram submetidos a potências estrangeiras pelo Tratado de Viena, o despotismo dos monarcas e da aristocracia, a força da burguesia e das classes populares. Em 1820 e 1821 eclodiram revoluções liberais na Espanha, em Portugal e na Itália.
nas regiões espanholas e italianas, os movimentos liberais foram submetidos com o auxílio da Santa Aliança, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, vivos. Até a próxima.